Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 15 de agosto de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre o início da campanha eleitoral. Vamos falar também sobre o Encontro Nacional de Colecionadores que acontece aqui em Juiz de Fora. E lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário, sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. E tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 98892-4905. Como debatedor, hoje nós recebemos o dramaturgo José Luiz Ribeiro e também o professor Erickson Aragão. Como convidados de hoje, nós recebemos o juiz eleitoral, Dr. Edson Geraldo Ladeira, o cientista político, o professor Orlando Lira, além do organizador do Encontro Nacional de Colecionadores, Igor Ciel, e do colecionador Luiz Otávio Lima. E a campanha eleitoral começa amanhã. Por isso, hoje aqui na mesa de debates, você vai saber o que pode e o que não pode durante esse período. Você vai conhecer as novas regras de campanha nas ruas ou na internet. Além disso, vamos falar também das formas que o eleitor tem para conhecer melhor os candidatos que concorrem aos cargos municipais. O Dr. Edson Geraldo Ladeira está aqui conosco, juiz eleitoral. Também, para falar sobre esse tema, temos a presença do cientista político, o professor Orlando Lira. Começando a nossa conversa com o Dr. Edson, obrigado pela sua presença aqui na mesa de debates. Bom dia. O que mudou de destaque na campanha desse ano? Bom dia a todos. Então, amanhã começa o período de propaganda eleitoral e no dia 26 do mês em curso começa o período de propaganda no rádio e TV gratuito. Nós tivemos aí uma mini reforma eleitoral e duas decisões do Supremo Tribunal Federal que balizam esse novo regramento do processo eleitoral que vai culminar com a eleição agora, 2 de outubro. E primeiramente nós temos a questão dos comícios, que continua da mesma forma, os veículos de som, né, continua também da mesma forma. E uma alteração importante na propaganda eleitoral deste ano, não será permitida a pintura de muros e paredes. A pessoa, o candidato, não pode mais sujar o muro, parede de qualquer imóvel particular. A pessoa que desejar ostentar a propaganda de algum candidato deverá fazê-lo numa forma de adesivo, né, ou um cartaz com a dimensão de no máximo 50 centímetros quadrados. A propaganda, por exemplo, de rua, uma coisa nova é as mesas, né? O candidato, a coligação ou o partido poderá colocar mesas em vias públicas desde que não prejudique o fluxo de pessoas. E nessas mesmas poderão ser distribuídos panfletos, né? Bandeiras também poderão ser usadas em vias públicas e, no geral, não poderá haver fixação de adesivos em postes, muros, jardins, árvores, centros comerciais. Em veículos, a pessoa poderá ostentar também a propaganda de seu candidato através de um adesivo no para-brisa traseiro, em toda a sua extensão, e do lado, na frente do veículo, num adesivo simples de 20 centímetros quadrados. E a maior plataforma de propaganda, na minha opinião, ou seja, o que os candidatos mais vão usar para essas eleições será a propaganda da internet, né? Já tivemos esse período de pré-campanha e foi muito utilizado, né? Esse período termina hoje, foi muito utilizado pelos candidatos aí, pré-candidatos a prefeito e vereadores. Uhum. E o que acontece com os candidatos que violarem essas regras? Quais as punições? Bom, a partir da manhã, então, nós teremos aí fiscais percorrendo a cidade. Se constatarem alguma irregularidade, eles vão lavrar um termo de constatação e vai procurar o candidato, vai levar ao cartório e apresentar ao juiz. Se o juiz entender que realmente é irregular, vai determinar a notificação do candidato para remover aquela propaganda no prazo de 48 horas. Se ele fazendo, ótimo. Se ele não fizer, será encaminhado os autos ao Ministério Público, poderá representar ou não contra o candidato. Ele poderá sofrer multa, né? Poderá sofrer uma multa. A multa varia
de R$2.000 a R$50.000, dependendo de cada propaganda vedada, né? Cada propaganda ela tem uma sanção prevista. E ele poderá também sofrer um processo de cassação de diploma, cassação de registro ou impugnação do mandato eletivo. Poderá, estou dizendo que não necessariamente ele vai incorrer nesse processo. Doutor Edson, recentemente nós vimos na internet a candidata a prefeito lá do Rio de Janeiro, a Jandira Fegali, pichando uma forma lá de protesto. Pode acontecer de haver uma contra-informação, ou seja, o candidato postar coisas erradas em nome de um determinado candidato e não ser ele? Como isso pode acontecer? Já tivemos casos, inclusive aqui em Juiz de Fora, nesse período de pré-campanha, uma pessoa, não foi só uma, né, pessoas, num determinado caso, por exemplo, a pessoa criou aí uma página no Facebook e através dessa página começou a ofender um candidato, determinado candidato. Então, essa pessoa se valeu do anonimato para cometer esse ilícito. E o que fizemos? Mandamos o Facebook retirar a página e mandamos cópia do processo à Polícia Federal, que vai apurar a identidade e a autoria desse ilícito. Então, as pessoas achando que talvez no anonimato vão poder praticar um ilícito, estão redondamente enganadas, porque nós estamos determinando a apuração da autoria. Então, tem a questão também do direito de resposta, né? Se a pessoa, na livre manifestação do seu pensamento, denigrir a imagem de outrem, ela poderá sofrer um direito de resposta. E não é só o direito de resposta, ela poderá responder civil e criminalmente também por conta do excesso cometido em desfavor de um candidato ou de terceira pessoa. Doutor Edson, primeiramente, bem-vindo à cidade de Juiz de Fora, o senhor que está vindo da bela Cataguases, né? E sabendo aí que esse momento é um momento de mudança, de transformação, há apostas de que essa campanha haverá uma judicialização muito grande, né, por conta até de desconhecimento da legislação vigente, e sabemos que aquele transgressor ele procura brechas na lei para tentar se valer dessas brechas para sair em benefício dele e detrimento de outrem, conforme a gente sabe. Como é que o senhor vê essa questão da judicialização nesse momento em que o país está judicializando a saúde, está judicializando a educação e agora o pleito eleitoral tendo essa observância aí de que a justiça eleitoral sempre atuou com rigor, né? Mas as intervenções sempre foram brandas no sentido de conduzir o processo da forma mais livre possível? Pois bem, realmente tem pessoas, né, tem juristas que realmente estão dizendo que vai haver essa judicialização do processo eleitoral. O senhor tem razão ao dizer que haverá uma maior fiscalização e atuação da justiça eleitoral. Existe um clamor público da sociedade contra a corrupção, e através desse clamor a sociedade está pedindo aí ao Poder Judiciário uma atuação mais rígida. Não vou dizer que nunca houve, mas será mais ainda por conta das alterações. Nós tivemos essa mini-reforma, ela decorre, como eu disse antes, também, não somente da Lei 13.165, mas de duas decisões do Supremo. Por essas decisões, o Supremo, numa delas, a ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo declarou inconstitucionalidade a doação de pessoa jurídica, candidato, partido ou coligação, campanha. Então, não poderá haver mais doação de pessoa jurídica. E em outra ação dessa, o Supremo, de forma correta, no meu entendimento, acabou com aquela doação oculta, né? O fundo partidário pode repassar o dinheiro para o candidato, fazer a campanha, né? Mas o fundo partidário recebia aquele dinheiro e não sabe de onde. Então, acabou. Se um dos maiores princípios da Constituição da República, que é o princípio da moralidade e transparência, desde 1988, aí, regulando todos os atos da administração pública, como aceitar isso se poderia o candidato se valer de uma doação oculta? E
prol de tudo isso, vem a Justiça Eleitoral encaminhando esse processo eleitoral dessa forma. Será uma eleição cuja prestação de contas será importantíssima. Ela terá que ser bem transparente. Se o candidato recebendo qualquer valor, terá que declarar o cartório eleitoral no prazo de 72 horas. Haverá uma prestação de contas parcial. Qualquer pessoa poderá ter acesso a essa prestação de contas parcial e a total. Então, o momento agora é realmente de mais ação, mais atuação, eu entendo por conta da própria exigência da sociedade. Agora, doutor, eu tenho uma pergunta sobre esse ponto específico, que é o seguinte: pode haver doações online pelas redes sociais? Um candidato pode abrir uma plataforma onde aceite pequenas doações? Veja bem, o dinheiro de campanha só pode vir de 3 alternativas: do próprio candidato, né? De pessoa física natural, desde que observado o limite de 10% do seu rendimento do ano passado, e do fundo partidário. Então, isso é um dado importante, a doação de pessoa física. Este ano, nós tivemos várias condenações de pessoas físicas que fizeram doação na eleição para deputado, a eleição passada, e não declararam a Receita Federal R$1 de ganho, mas foram lá e doaram. Sim, mas enquanto o veículo pode ser online sem problema? O partido ele tem uma conta bancária, ele tem o CNPJ, a partir do registro ele vai receber, desde que seja uma doação, doador devidamente identificado e pessoa física. Certo. Nossa conversa vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, falando sobre o início da campanha eleitoral, que será amanhã. Para isso, recebendo o juiz eleitoral, o Dr. Edson Geraldo Ladeira, também o cientista político e professor Orlando Lira. Agora, Dr. Edson, como que o eleitor pode ajudar nessa fiscalização? Existe um local específico para denúncia? O eleitor, ele tem, no site do TRE, ele tem a denúncia online, um sistema denúncia online. E através desse sistema fica até assegurado também o sigilo da identidade do eleitor. Então ele pode, através desse sistema, formalizar qualquer denúncia e procurar também o Ministério Público Eleitoral, que também poderá oferecer ou não uma representação contra o candidato, né? E se o eleitor procurar o cartório, veja bem, a lei não autoriza, sem uma intervenção do juiz, a possibilidade de formalizar lá uma reclamação, né? Mas aí o juiz vai mandar um fiscal no local e apurar se há irregularidade ou não. Para todos os efeitos, o eleitor tem assegurado esse sistema, denúncia online, para suscitar, né, comunicar qualquer irregularidade. Eu gostaria de frisar aqui um ponto que o nosso juiz mencionou, né, que uma das alternativas mais vantajosas seria as redes sociais, a internet, etc. Eu só queria dizer que eu sou especialista em comunicação política, e é preciso que os candidatos não caiam na panaceia de que a internet, as redes sociais por si só geram votos. O candidato pode ter 1 milhão de fãs e isso não redundar em um único voto na hora da eleição. Então é preciso que haja uma sinergia, quer dizer, as redes sociais, a internet, que nós chamamos de campanha online, ela é apenas um meio que tem que estar conectada com o espaço físico, com o voto de rua, com o que nas minhas pesquisas eu descobri, a mídia do poste, que é o alto-falante, e a sola de sapato, que é o contato pessoal com o eleitor, né? Nós temos aqui os dados censitários do nosso eleitorado. 52% do nosso eleitorado tem o ensino fundamental gratuito, o ensino fundamental incompleto, o ensino médio incompleto. Nós somos 54% são mulheres. Então esses dados todos precisam ser levados em consideração
na hora da campanha, quem vocês vão ter como alvo. Não é? É um eleitor, infelizmente, pouco educado, quer dizer, pouco ilustrado, de pouca leitura, e que se baseia por empatias pessoais, muito mais do que plataformas, do que discursos eleitorais, etc. Então, é preciso que eles não caiam nessa falácia, né? Ainda mais agora que tem uma campanha restrita do ponto de vista de financiamento eleitoral, não é? Uma campanha mais curta, são apenas 37 dias. Não é? Então, tudo isso é muito importante que os candidatos tenham os pés no chão. Agora, professor Orlando, o senhor acredita que essa população, qual a importância da população estar ciente das funções exercidas tanto pelo prefeito quanto pelo vereador, esse ano as eleições municipais? É muito importante saber que o chefe do executivo ele vai dar o destino ao nosso dinheiro, ao dinheiro público, aos nossos impostos. Ele vai dar as prioridades, se vai construir uma ponte que vai ter visibilidade eleitoral ou se vai aumentar a rede de esgotos que vai evitar milhares de doenças, né? Como é que ele vai tratar, do ponto de vista administrativo, dos grandes problemas que nós temos: saúde pública, educação, transporte e segurança. Quer dizer, se ele fizer alguma coisa nessa linha, já vai ter um impacto muito grande, ele já vai corresponder àquele representante que vai ser eleito, não é, com o nosso voto para tratar dessas questões que são urgentes, não é isso? E os vereadores, eles são coadjutores disso, na fiscalização do dinheiro público, na eficiência do dinheiro aplicado. Nós temos em Juiz de Fora casos trágicos de administração. Nós temos um prefeito, há uns anos atrás, que inventou um novo sistema viário para a cidade, gastou 80 milhões, e onde é que está isso? Nós temos hospitais parados aqui. Cada prefeito que é eleito, ele como que tem uma ânsia de mostrar serviço, mas mostrar serviço como? Fazendo obras faraônicas para ter uma visibilidade e não chegando a nada. Quer dizer, nós temos que cobrar isso dos nossos administradores, não só a questão da corrupção, não. O dinheiro que se perde na ineficiência administrativa é 10 vezes maior do que o dinheiro que se perde na corrupção. Nós construímos um porto lá na Bahia que não tem estrada de ferro, está parado. Nós construímos parques eólicos de energia elétrica no Ceará que podem suprir o Sergipe de eletricidade, mas não tem cabo de transmissão. Quer dizer, isso é um descalabro. Nós temos com essas obras da Copa em todas as cidades paradas, quer dizer, isso também se repete a nível local. Então nós temos que cobrar a eficiência administrativa, não só a questão da corrupção, também é a eficiência administrativa. Cada centavo tem que ser bem empregado, e para isso eles precisam aumentar o que se chama de democracia participativa, ouvir os bairros, ouvir as pessoas, ouvir quem vai ser o beneficiário daquilo, como é que eles querem. Às vezes uma população não quer um estádio de esportes, mas quer uma escola limpa. Entende? Então tudo isso é muito importante que o eleitor participe, porque se ele não participar, quem vai pagar somos nós, é cada cidadão que vai pagar isso. Eu quero aproveitar sobretudo a presença do Dr. Edson para dizer que nesse momento, enquanto eleitor, a gente fica muito feliz da presença dele aqui, porque a Justiça Eleitoral tendo um rosto, né, a gente podendo olhar nos olhos daquela pessoa e a serenidade, e apesar dessa serenidade transmitir um grande conhecimento, a aplicabilidade desse processo de uma legislação que é nova, né, e que venha a ser, de fato, aí, motivo de grande motivação para que a gente espere que, com isso, a corrupção ela seja abrandada. Não vamos dizer, né, suprimida, porque isso aí vem de um fator histórico. Agora, sobretudo em relação ao eleitor, o que ele pode esperar dessas eleições, do dia que ele for votar? Vai haver um momento de tranquilidade, ele vai ser abordado de maneira indevida, aquela chamada boca de urna, aquele processo do dia da eleição? Já existe alguma previsão sobre a questão do uso do álcool ou não?
Já houve esse estudo, doutor Edson? Veja bem, em relação ao dia da eleição, nós vamos fazer até reuniões com partidos e candidatos para tratar justamente só do dia. O dia da eleição é um dia muito importante. Mas existem condutas vedadas, boca de urna, é claro, não pode. Já conversamos com os partidos a respeito. Eu, pessoalmente, estarei na rua a partir das 6 horas da manhã com policiamento. Se, infelizmente, a gente pegar algum ilícito, nós vamos autuar na hora. Já reservamos um ginásio para receber as pessoas autuadas. E a questão também do derrame de propaganda eleitoral, que isso aí, que suja a cidade, né, isso também constitui um ilícito eleitoral. Esse derrame não pode. A pessoa sujar a cidade no dia da eleição poderá ser autuada, encaminhada também. A panfletagem é só até o dia sábado, né, até o dia anterior só. A questão do comício é só até dia 29, né? 29 de outubro, mas de um modo geral a Justiça Eleitoral já está preparada. Os cartórios eleitorais, grandes servidores, nós temos grandes servidores que já trabalham ali há muito tempo, auxiliam, ajudam, nós temos servidores ali que sabem tanto quanto ou mais que um juiz, né? E, de um modo geral, a Justiça Eleitoral está muito bem preparada, já vem fazendo reuniões com Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, partidos, né, já há alguns meses. Todos os juízes eleitorais, aqui somos 6 juízes eleitorais, participamos de curso no Tribunal Regional Eleitoral. Enfim, essas modificações, elas suscitaram, sim, a necessidade de maior estudo, né? E nós estamos aí para colocá-las em práticas. Eu gostaria de mencionar aqui como é que o ambiente eleitoral em Juiz de Fora é tradicionalmente muito tranquilo, né? Nós nunca tivemos... Não, é tranquilo, e Juiz de Fora é uma cidade referência regional, estadual e nacional, né? Pois é. Então, a preocupação maior é essa, que é uma cidade que os holofotes estarão voltados para a região. Vamos continuar nosso debate, mas antes uma rápida parada. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, falando sobre o início da campanha eleitoral, recebendo o juiz eleitoral Dr. Edson Geraldo Ladeira e também o cientista político professor Orlando Lira. Agora, Dr. Edson, uma novidade desse ano foi a campanha do TRE, a campanha Sujeira Não é Legal. O que seria essa campanha? Primeiro, por exemplo, não se pode mais pintar muros e paredes. O porquê? Porque os candidatos faziam essa propaganda eleitoral nas eleições passadas e acabava a eleição, aquilo continuava lá, aquela poluição visual, né? A panfletagem, por exemplo, o derrame de famosos santinhos, né? Não pode também no dia da eleição. É ilícito, será coibido. Então, o objetivo maior do TRE, da Justiça, do TSA, é que a campanha seja limpa, né? Seja uma campanha clara, transparente e limpa, equilibrada, e que os candidatos se propõem a debater projetos. Uhum. Agora, vendo no site do Tribunal Eleitoral, vocês têm muitos spots que abordam 3 temas, até com chamadas interessantes. Gato, bambu e sujeira. Porque vocês estão em sintonia com a CEMIG também. Vocês estão preocupados em ninguém morrer eletrocutado e ninguém furtar energia. O que é que o senhor diz disso? Até porque não pode, né? Não pode afixar nenhum tipo de propaganda em um poste, né? Já houve casos de acidentes no passado, né, envolvendo isso, né? A questão de gatos, né? Aquele famoso outdoor, né? Que acabou também, a Justiça Eleitoral não permite mais, mas havia, soubemos de caso que havia um outdoor através de gato, que é um absurdo, né? Então, isso tudo acabou. Eu volto a dizer, a Justiça Eleitoral deseja uma campanha clara, limpa, transparente, com debates, debate de ideias, planos.
Agora, se eu pudesse perguntar também mais uma coisa importante, o senhor disse aqui no intervalo que nós temos aí perto, vamos ter perto de 400, 450 candidatos à vereança, né, para disputar 19 vagas. Quanto desses candidatos são mulheres? Porque, só dar um dado aqui, 54% do nosso eleitorado é mulher, aqui em Juiz de Fora. É mulher de baixa renda e de baixa escolaridade. Então, para quem quiser realmente ter sucesso, tem que ter um apelo feminino. Claro. O que é que o senhor, quais são as estatísticas? A são lei, os 30%? a lei exige, né, a legislação eleitoral exige que no mínimo 30% seja de um sexo, ou feminino ou masculino, né? Mas exige os 30%. A gente sabe que tem partido que encontra até dificuldade em encontrar esse número de candidatas, né? Infelizmente. A Justiça Eleitoral, o TSE, vem num trabalho aí incansável junto à mídia, né, tentando melhorar esses números. E talvez no futuro eu acho que não precisaremos mais de fixar esse limite. A própria sociedade as mulheres vão se interessar mais pela política, né? Eu vejo um pouquinho diferente, se eu me permitir, porque a gente está transferindo a responsabilidade para candidato, ou seja, no fundo a responsabilidade das mulheres, que não se interessam para a política, e segundo é da cultura, que é uma cultura machista, etc. Agora, eu como especialista em comportamento eleitoral, não há um país no planeta que não tenha adotado políticas afirmativas de gênero que tenha corrigido essa situação. Ou seja, na Alemanha o que é que eles fizeram? Na Argentina o que é que eles fizeram? Transformaram os 30% eleitorais em cadeiras. Ou seja, 30% desses 19 vagas tinha que ser para mulheres. Ou seja, ou os partidos investem em mulheres, porque hoje em dia os partidos não investem em mulheres. Não há nem os partidos progressistas, nem aqueles que usam a plataforma feminina. Eles simplesmente não investem, porque eles não acreditam na competitividade da mulher. Então, ou você muda isso do ponto de vista afirmativo e fazem que os partidos levem a sério as candidaturas das mulheres, invistam. As mulheres, elas não têm condições, elas têm a tripla jornada, elas têm que ir para casa, elas têm todo um perfil psicológico que difere do homem. O homem arrisca, o homem não está nem aí de investir o carro, de perder a casa. A mulher não faz isso, quer dizer, mas ao mesmo tempo, no mundo todo se comprova isso, que a mulher ela tem muito mais qualidades políticas que atendem o social do que os próprios homens. Não é, doutor? Veja bem, esse tema ele vem sendo muito debatido ultimamente, inclusive no nosso curso que fizemos, né, o curso para a eleição, esse foi um tema também bastante debatido. Ou seja, a parte dos juízes, magistrados, eles concordam com essa tese, outros não. E talvez essa opção aí que o senhor declinou talvez seja uma saída, assim, né? Há projetos de lei no Senado e na Câmara, a prestação, quer dizer, daqui a 20 anos nós vamos elevar, né? Porque não adianta as cotas eleitorais, são cotas laranjas, todo mundo sabe disso. Pega a lista telefônica e coloca, não tem ninguém que invista com seriedade na mulher. Eu fiz pesquisa de campo, pesquisa empíricas em assembleias legislativas, fiz na Câmara dos Deputados, e a resposta é sempre essa. Chega na hora de dividir, por exemplo, o fundo partidário, é 5% para as mulheres, pelo simples fato de elas serem mulheres. É uma discriminação impressionante. Eu ouvi de deputadas da nossa Assembleia Legislativa que dizem, são 3 deputadas de 73, que elas dizem o seguinte: Orlando, como é que nós somos tratados aqui? Nós chegamos nas comissões mais importantes, sabe o que os homens fazem? Muda de assunto. Eu encontrei uma deputada federal do Paraná, em Brasília, que me disse o seguinte: você sabe qual foi a recepção que eu tive no primeiro dia da minha cadeira no plenário? Chega um deputado, passa: ô deputada, tudo bem, parabéns pela sua eleição, mas fique sabendo que lugar de mulher é na cozinha. Como é que um sujeito, um deputado parlamentar, ele é autorizado pela cultura a ter um despautério desse? Entende? Quer dizer, no Paraná, uma deputada estadual que tem um PhD em agricultura me disse o seguinte: eles disseram para ela, você não vai entrar na comissão de agricultura porque você é mulher. Ela é rica, ela é PhD em agricultura e não consegue entrar.
Quer dizer, essa é a realidade trágica da nossa pseudodemocracia, porque isso não é a demos. O nosso demos, 54% são mulheres. E aí, nós representamos quem? Grupos de interesse? Isso é plutocracia. Então a gente precisa mudar essa situação. O eleitorado, as mulheres, elas têm que se conscientizar de que elas podem. Todo poder não vem do povo. Não é na Constituição? E em seu nome é exercido? Isso. Vamos tornar isso realidade? Para saber mudar, a eleição no dia tem que ser uma eleição calma e pacífica. Lógico. O senhor faz uma avaliação prévia nessa condução do processo de que vai haver algum trauma, vai haver algum transtorno nesse interim? Não. Ou o senhor está vendo de uma maneira muito tranquila? Lembrando que a Justiça Eleitoral até mudou a sede dela, né? Agora é na Avenida Itamar Franco. Isso. E esse momento pode gerar algum denuncismo esvaziado, esses perfis fakes, né, de pessoas que realmente se fingem de uma e criticam um outro candidato. Como é que o senhor está vendo nesse momento aí a possibilidade da justiça ser mais incisiva até para que isso não aconteça de uma forma alardeada, se vier a acontecer? Não, está dentro do previsto, o esperado, né? Nós tivemos alguns incidentes, né? Propaganda extemporânea, a questão aí de uso do anonimato para atingir determinados candidatos, está mais ou menos no previsto. Eu não acredito em maiores incidentes. Já fizemos várias reuniões, repito, fizemos reunião com todos os partidos da cidade, há 2 semanas atrás, ou 3, salvo engano juízo, e foi muito bem esclarecido, fizeram muitas perguntas. A Justiça Eleitoral está se aproximando de todos, se aproximando dos candidatos, partidos. Faremos uma reunião, segundo o doutor Orfeu, né, o diretor do foro, faremos uma reunião com os candidatos da eleição majoritária, não sei se é nesta semana ou na semana que vem, só com os candidatos da eleição majoritária, ou seja, a Justiça Eleitoral está se preparando e está trazendo todos os candidatos, ou procurando trazer todos os candidatos do partido para informar, conversar e advertir. Tem um outro setor da justiça importante também, que é o MP, né? O Ministério Público. O Ministério Público Eleitoral está atuante, né? Já formalizou várias representações que já foram julgadas, ou deferindo ou indeferindo, recorreu ou não recorreu. E o Ministério Público Eleitoral tem feito um brilhante serviço, sim, e tem participado de todas as reuniões. Eu gostaria, se me permitir, de salientar aqui, nós estamos falando do que se chama de transparência vertical. São as instituições, o MP, o Judiciário, que fiscalizam. Mas eu acho que nós precisamos dar um passo além. Eu acho que o Judiciário está atento a isso também. O que é? Se chama a fiscalização horizontal. Horizontal o que é? De candidato a candidato, de eleitor para eleitor. Então, hoje, com as redes sociais, é muito fácil de se pegar a compra de votos. Basta você ter o seu celular, gravar aquilo e jogar na internet ou fazer uma denúncia. Não esqueçamos que nós temos um caso de um senador da República que foi preso por causa de uma denúncia vertical. Então é preciso, para que essa competição tenha um equilíbrio de poderes, tá certo? Que haja também essa participação popular, essa participação do eleitor, e não deixe aqueles grupos de interesses que têm um poder concentrado nas mãos deles dominarem a representatividade democrática nessa cidade. Mas como é que isso se dá, principalmente quando o senhor coloca que 54% é mulher, com baixa escolaridade e tudo? Como é que vai se fazer para traçar essa forma nova de ver a eleição? Porque são 54% de baixa escolaridade, mas você tem 7% de ensino superior completo. Você tem uma elite intelectual nesse país. E essa elite pode ser mais protagonistas. Nós não precisamos de uma democracia publicitária, onde todos estejam continuamente numa emoção. Isso é uma noção errada. O Hitler fez isso, o Mussolini fez isso. O que nós precisamos é que a nossa elite do eleitorado, aqueles professores, aqueles estudantes, a juventude que sabem fazer isso, façam e participem. Os 54%, eles vão participar recebendo, né, para que se destina todas essas eleições. Né? Então nós não precisamos mobilizar as massas, nós precisamos mobilizar a elite do nosso eleitorado que faça essa transparência
horizontal. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, vamos falar sobre o Encontro Nacional de Colecionadores. Voltamos já.